2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 em diante. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo diz aqui, versículo 6, We are always confident. Estamos sempre confiantes. There was no doubt in his soul Não existe dúvida em sua alma, because of the work of Christ. por causa da obra de Cristo. And we can have the same confidence, E nós podemos ter a mesma confiança, not because of anything we have done, não por algo que nós tenhamos feito, not because we have been faithful, não por causa da nossa fidelidade, but because of the work of Christ mas por causa da obra de Cristo and his keeping grace. e sua manutenção, preservação em graça. So the apostle says in verse 6, E assim o apóstolo diz no versículo 6, now we are at home in the body, agora nós estamos no corpo, em casa, estamos no corpo, absent from the Lord. ausentes do Senhor. In other words, we have not passed through the rapture. Em outras palavras, nós ainda não passamos pelo arrebatamento, We haven't passed through the article of death. nós ainda não passamos pela morte, So we are not in the presence of the Lord now. então nós não estamos ainda na presença do Senhor agora. But we can enjoy his presence in our souls. Mas nós podemos apreciar, desfrutar da sua presença em nossas almas. This should be our experience. Isso deveria ser a nossa experiência. But we're not yet with the Lord. Mas nós ainda não estamos com o Senhor. We're in this body.
Nós estamos ainda nesse corpo, of humiliation. corpo de humilhação. Why is it called a body of humiliation? Por que é chamado então corpo de humilhação? Philippians chapter 3. Filipenses 3. Because it's always humbling us. Porque ele sempre nos humilha. We're connected with this groaning creation Nós estamos conectados com essa criação que geme by means of our bodies. por meio dos nossos corpos. At the grave of Lazarus, A sepultura de Lázaro, it says the Lord groaned in spirit. é dito que o Senhor gemeu em espírito. He felt the effects of sin Ele sentiu os efeitos do pecado more than anyone. mais do que qualquer um. And there was death before him, Havia a morte diante dele and sorrow. e tristeza. Who did the Lord weep for? That it says Jesus wept there. Por que o Senhor chorou? É dito que Jesus chorou. In English, that's the shortest verse in the Bible. Em inglês e em português é o versículo mais curto na Bíblia. Jesus chorou. But it speaks to us of volumes. Mas fala It speaks to us of the heart of Christ. mas fala para nós, apesar de ser o menor versículo, ele fala volumes para nós, né? Fala do amor de Deus. Now, he wasn't weeping for Lazarus O Senhor não estava chorando por Lázaro. because he was going to raise him from the dead. Ele seria ressuscitado dos Who was mortos. he weeping for? Então, por que ele estava chorando? Por que ele chorou? The sisters. Por causa das irmãs. He was there to comfort them. Ele estava ali para confortá-las. He was there as the resurrection and the life. Ele era a ressurreição e a vida. But before he put forth his power Mas antes dele colocar o seu poder sobre isso, in his perfect human sympathy, e numa perfeita empatia humana, he entered into their sorrow. ele entra dentro dessa tristeza. Verse that was referred to by our brother Lamau yesterday. Esse é o versículo que o irmão Lemão mencionou ontem. Himself bore our sicknesses, our sorrows. Ele levou nossas enfermidades sobre ele. So this is an example of it. Esse é um exemplo disso. Nothing to do with the cross, Não tem nada a ver com a cruz, but as a man down here, mas como homem aqui, a man of sorrows, homem de dores, he entered into the feelings of the sisters. ele entra assim no meio desses sentimentos dessas irmãs Mingled his tears with theirs. e usa as suas lágrimas são misturadas com esse sentimento. That is the heart of the Lord. Esse é o coração do Senhor. And so we walk by faith now. E agora nós andamos por fé. We do not see what will be our portion in the coming day. Nós ainda não vemos qual é a nossa porção no dia vindouro. It's by faith. É por fé. That is the principle of our lives. É o princípio de nossa vida. Our salvation. Nossa salvação. But every day Cada dia we need to exercise faith. nós necessitamos exercitar a fé. We need the shield of faith. Nós necessitamos estarmos com o escudo da fé. If you look back in chapter 4, Voltamos para o capítulo 4, verse 18, versículo while we look at not at the things which are seen. Versículo 18, 4:18, 2 Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. That's a very important verse Esse versículo é muito importante, because we are so affected by what we see. porque nós somos muito afetados por aquilo que nós vemos. But our eternal portion Mas a nossa porção eterna is only grasped by faith. é somente agarrada, tomada, pegada por fé. So the world cannot understand it. E o mundo não pode entender isso. How can you be occupied with what you cannot see? Como você pode estar ocupado com aquilo que você não vê? You believe what you see. Nós
cremos, você pode crer naquilo que você vê, but not with the believer. mas não o crente. He believes the Word of God. O crente crê na palavra de Those Deus, unseen realities. nas realidades que não são vistas. He can enjoy now E ele pode apreciar, desfrutar disso agora. while we are in the body Nós estamos no corpo, by faith. por fé. So the apostle says we walk by faith. Assim, o apóstolo está dizendo, porque andamos por fé. When we're in the glory with the Lord, Quando nós estivermos na glória com o we Senhor, won't walk by faith anymore. nós não vamos mais andar por fé. Faith and hope will be completed. They'll be gone. A fé e a esperança vão desaparecer, não vai haver necessidade. Only love will remain. Somente permanecerá o amor. And so the apostle says, O apóstolo diz aqui, verse 8, versículo 8. he says also in Philippians 1, Ele também fala em Filipenses 1, he'd rather be with the Lord. ele preferiria estar com o Senhor. Filipenses 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. So he says here, Aqui em he was 2 Coríntios ele diz, wanted to be with the Lord, eu desejo, ele gostaria de estar com o Senhor, which is far better. porque seria muito melhor. Our loved ones, or our brethren who have passed through death, Nossos amados irmãos que passaram pela morte, we miss them, nós sentimos falta deles, but for them, mas para it eles, is far better. é muito melhor. And God's going to bring them back O Senhor vai trazê-los de volta with Him com Ele when He returns. quando Ele vier. So absent from the body Assim, ausentes do corpo is present with the Lord. e presentes com o Senhor. This is an intermediate state. Esse é um estado intermediário. I think as our brother Lamau mentioned, É isso que o irmão mencionou. it's not really the glory yet. Não é realmente, propriamente, a glória ainda. Glory is really when you have a glorified body, even our loved ones don't have that. Glória é quando nós tivermos realmente os corpos, ainda esses irmãos que estão mortos, que passaram dessa vida, eles ainda não estão com os corpos glorificados. But they are in the presence of the Lord. Mas eles estão Consciously. Eles estão na presença do Senhor conscientemente. Now then, to go on in the chapter, E seguindo no capítulo, the apostle brings before us o apóstolo coloca diante de nós the judgment seat of Christ. o tribunal de Cristo. That's a very important subject Esse assunto é muito importante and generally misunderstood. e geralmente ele não é bem compreendido. So we should understand the meaning of the judgment seat of Christ, Nós deveríamos entender o significado do tribunal de Cristo, because people are confused about it. porque as pessoas estão confusas a esse respeito. There are 4 judgments in Scripture. Nós vemos 4 juízos na Escritura. The judgment of the cross, the expiation sufferings of Christ. O juízo da cruz, a expiação de Cristo. Number 2, O segundo, what we have in our chapter here, nós temos aqui o tribunal de Cristo. the judgment seat of Christ. O tribunal de Cristo. In fact, the judgment seat of Christ here is very large in its application, in its character. O tribunal de Cristo tem uma abrangência muito grande no seu caráter. It includes believers and unbelievers. E inclui crentes e incrédulos. But in this passage here, Mas nessa passagem aqui, it is focused on believers. está enfatizando o foco são crentes. The third judgment O terceiro juízo, is the judgment of the living. julgamento dos
vivos. just before the Lord establishes his kingdom. Logo quando o Senhor estabelecer o seu reino. There'll be the judgment of the living. É o julgamento dos vivos. At the end of the millennium, E no final do milênio, the great white throne o grande trono branco, is the judgment of the dead. daí já é o julgamento dos mortos. So those four judgments are distinct. Então esses 4 juízos ou julgamentos são distintos. But what we have in our chapter Mas é isso que nós temos em nosso capítulo, is an important truth. é uma verdade muito importante. It really motivated the Apostle Paul Isso motivava o apóstolo Paulo in his service for the Lord. em seu serviço para o Senhor. And he brings it before the Corinthians. E ele traz isso diante dos coríntios. Verse 9, Versículo 9, he labored. ele trabalhava. In English, the translation is not exactly correct here. It's not to be accepted of the Lord. Em inglês não é propriamente correta a tradução, não é aceitáveis no Senhor. We are accepted Nós somos aceitos through the work of Christ, através da obra de Cristo. accepted in the beloved. Nós somos aceitos no amado. But the thought here Mas o pensamento is not aqui acceptance, não é aceitação, but agreeable mas agradabilidade. Nós somos agradáveis. Na nossa versão está certo. in our walk to the Lord. Em nosso andar para o Senhor. So the apostle says, if I'm left here, O apóstolo diz: se eu sou deixado aqui, if I am taken in death, se eu for tomado pela morte, I'll be agreeable to the Lord, eu serei agradável a Deus, but I ao want to be Senhor. agreeable down here. Mas eu quero ser agradável aqui também. I want my walk and ways Eu quero o meu andar e to meu have caminho the Lord's approval. com a aprovação do Senhor. That is the important thing. Isso é uma coisa muito importante. Not what others think, Não sobre aquilo que outros but pensam, what the Lord says, what he approves of. mas aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor mesmo aprova. That is the only thing that really counts. Isso realmente é a única coisa que importa. Is what he sees in our lives, Aquilo que Ele vê em nossas vidas, which is according to his mind, aquilo que é de acordo, segundo a sua mente, which he can approve. que Ele pode aprovar. That we had in the passage yesterday. Nós lemos na passagem ontem. He wants to say to us, Ele quer dizer a nós: well done, bem está, thou good and faithful servant. Bem está, servo bom e fiel. Enter into the joy of thy Lord. Entre no gozo do seu Senhor. So then he comes on to refer to the judgment seat of Christ. Assim nós chegamos a essa referência ao tribunal de Cristo. Ele falou de 4 julgamentos. É que no inglês as palavras são diferentes, mas eu espero que tenha ficado mais claro. E o tribunal de Cristo, então, seria a segunda coisa que, falando desse julgamento. Versículo 10, quando ele diz que abrange a todos, porque ele diz que importa que todos compareçamos. Isso é o fato, não é a questão de tempo, é o fato que todos devemos comparecer. Então, por isso que ele falou que abrange o crente e o incrédulo, porque o assunto aqui, né, o fato aí é isso aí, que todos vão comparecer. Agora, no tribunal de Cristo, propriamente agora aplicando aqui o assunto aos crentes, realmente serão só os crentes. Cada um por sua vez. Por isso estou falando outra vez, é o fato e não é questão de tempo. Seria mais ou menos que nem... Mais ou menos não, seria como Apocalipse capítulo 1, versículo 7, quando diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eis que todo olho o verá.
cada um a seu tempo. Então, porque muitos pensam que vem como ele vem, todo mundo vai ver ao mesmo tempo, não é isso que ele está falando. Cada um ao seu tempo. Até mesmo aquele que os traspassaram, também, cada um ao seu tempo, e todas as tribos da terra. E aqui é uma questão do fato e não do tempo. Agora, se colocamos no tempo isso aqui nesse versículo 10, então, daí é o tempo do cristão. É o tribunal de Cristo para os crentes. Nós devemos entender que isso vai ser para a glória do Senhor. E sabermos que, primeiramente, quando comparecermos, né, que importa é que todos compareçamos, quando nós comparecermos no tribunal de Cristo, nós estaremos glorificados já. Um assunto aqui que nós temos falado tanto, né, que esse capítulo tem falado, nós já estaremos fora desse corpo, no sentido do estado dele, né? Já estaremos num estado de transformados, os vivos transformados e os mortos ressuscitados. Então é nesse caráter que nós vamos já ser apresentados a Cristo. Então quando se fala de tribunal, não está falando de... Porque muitos pensam que nós estamos indo lá para dar conta, né, de pecado, o que eu fiz aqui na vida eu vou pagar lá, porque é o tribunal. Não é isso que está falando. Primeiramente devemos entender que o Senhor morreu por todos os nossos pecados. Isso nós estamos... E quando subirmos, falando outra vez, nós estaremos perfeitos, à altura da medida da qual o Senhor quer que estejamos diante dele, fisicamente e moralmente. Então é nessa esfera de perfeição é que nós vamos falar com ele. Ou ele, melhor dizendo, ele vai falar conosco. E isso é individual também. O tribunal não é coletivo, embora ele diz que todos, mas individualmente. Nós estaremos junto, ao lado dele, junto com ele. E tribunal de Cristo, Be clear about this. vamos clarificar a respeito disso. It is not a punishment. Não é algo de punitivo, não é um juízo punitivo. It's not some judicial exercise. Não é algo judicial, um exercício judicial. That was accomplished in the work of Christ at the cross. Isso já foi cumprido na obra de Cristo na cruz. But it is a manifestation. É uma manifestação. It is a review É uma revisão of our lives. de nossas vidas. From the time that we were born, Desde o tempo que nós nascemos, right through to the time that we leave this world. através de todo o tempo que nós vivemos nesse mundo. You were in the body before you were saved. Você estava no seu corpo antes de ser salvo. So it says here in verse 10, Isso é dito no versículo the 10. things done in his body. Tudo que por meio do corpo tiver feito. So everything will be manifest. Assim, tudo será manifesto. But not for condemnation, Mas não para condenação, but for reward para o galardão, recompensa or loss. ou perda. We might wonder, how can a person in the glory suffer loss? Nós podemos pensar como que uma pessoa na glória pode sofrer alguma perda. It may be difficult to understand. Pode ser bem difícil de entender. You turn to 1 Corinthians 1 Coríntios, por favor, 3. capítulo 3. We have 3 workers here. Nós temos 3 trabalhadores aqui.
in the house of God. na casa de Deus. We have the worker who receives a reward. Nós temos o trabalhador que recebe o seu galardão, a recompensa, Verse 11. que é o versículo 11, chapter 3. 10. Oh. Versículo 10. 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. 12. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. This refers to the judgment seat of Christ. Isso aqui faz referência ao tribunal de Cristo. When a man's work will be examined Quando esse trabalhador vai ser examinado. of what character it was. Que caráter dessa obra era? Was it the ministry of Christ? Se ele ministrou Cristo, Was it building up the church of God? se ele edificou a igreja, Or was it building up a system of man? ou se ele edificou o sistema do homem, Is it gold and silver and precious stones? se foi edifício de ouro, prata e pedras preciosas, A ministry that God can reward. algo que esse ministério que Deus pode recompensar. That's the first worker. Esse é o primeiro trabalhador. And it says, E diz, verse 13, versículo 13, you've read that, 14. capítulo 3, versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. All right, the Lord rewards that faithfulness. Aqui o Senhor galardoa essa fidelidade. The work is according to the rules, the Word of God. Esse trabalho, essa obra foi feita de acordo com as regras estabelecidas pelo Senhor. And there is a reward. Então há um galardão, há uma recompensa. But there's another man here. Mas existe um outro homem aqui. Verse 15. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Is that a believer? Isso aqui é um crente. Well, it says he shall be saved, Bom, aqui diz que ele será salvo, yet so as by fire. mas todavia, como pelo fogo. It's a believer Isso é um crente who is in the glory. que está na glória, He's with Christ, está com Cristo, but his works are burned up. mas as suas obras foram queimadas. He doesn't lose his soul, Ele não perde a sua alma, but he doesn't have a reward. mas ele não tem a recompensa. I think the best known example of this, if I can put it that way, the example of this we have Eu acho que o melhor exemplo, se eu posso falar dessa maneira, que nós temos aqui na Bíblia, we have various examples in Nós the temos- Old Testament. nós temos vários exemplos no Velho Testamento. But Lot is quite a notable example. Mas Ló é um notável exemplo. He was a believer. Ele era um crente, We're going to meet him in the glory, nós vamos encontrá-lo na glória, without a doubt. sem dúvida. Peter says that. He was a righteous man, Pedro disse, justo, ele era um justo, but he was in a wrong position, mas ele estava numa posição errada. a place where God did not want him to be. Um lugar onde Deus disse para ele não estar. He lived for present advantage. Ele vivia por vantagens presentes. He did not have communion with the Lord. Ele não tinha comunhão com o Senhor. He never had an altar in his life. Nunca teve um altar em sua vida. And he ended up in Sodom and Gomorrah, E ele, no fim, terminou em Sodoma e Gomorra, which was a wicked city. que era uma cidade má. He even became a judge there, E vinha um juízo, houve um juízo lá, trying to improve that wicked city that God was going to destroy.
Ele estava tentando melhorar uma cidade que Deus iria destruir. And so he did not have a saved life. Assim, ele não teve uma vida salva. Soul was saved. A alma dele foi But salva. how could God reward his works Mas como Deus poderia galardoar, recompensar por suas obras? when they were not done for the glory of God? Como quando não foram feitas para a glória de When he's Deus. mixed up with the world Estava misturado completamente com o mundo. and he escaped. E ele escapou. He had to be dragged out of Sodom. Ele teve que ser tirado de Sodoma. But he'll be in the glory. Mas ele estará na glória. But his works will be burned up. Mas as suas obras serão queimadas. And this is possible in any life, any Isso é Christian life. possível em cada vida cristã. This is a danger for any one of us. Isso é um perigo para cada um de nós. That our souls are saved, Nossas almas salvas, but we are not walking in communion with the Lord, mas nós podemos não andar em comunhão com o Senhor, occupied with his interests here below, ocupados com os seus interesses aqui embaixo, but living for ourselves. mas vivendo para nós mesmos. There's one verse E há um versículo in the Gospels nos evangelhos that is quoted by the Lord que é mencionado pelo Senhor, 6 times, é citado 6 vezes. a little bit different each time, É um pouquinho diferente cada vez que é but mencionado, basically the same verse. mas basicamente é o mesmo versículo. If you look at John 12, João 12, Evangelho de João, capítulo 12. this is one occasion. Essa é uma das ocasiões que são mencionadas pelo Senhor. 25. 25, João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. All right, this is what happened to Lot. Isso que aconteceu com Ló. He loved his life down here, Amou a sua vida aqui. and it was loss. E houve It will be loss at the judgment seat of Christ. perda e vai haver perda no tribunal de Cristo. But if we live for the Lord, Mas se nós vivemos para o Senhor, in the eyes of the world, aos olhos do mundo, you're throwing away your life. você está jogando fora a sua vida. You're wasting your time. Está perdendo o seu tempo. But in the eyes of the Lord, Mas aos olhos do Senhor, you are gaining your life. você está ganhando a sua vida. There's going to have to be self-denial in our lives. Vai ter que existir uma negação própria em nossa vida. There's going to be some sacrifice, Algo que terá que haver um sacrifício. because we are selfish beings, Por causa do nosso ser egoísta, and we like to live for ourselves. nós gostamos de viver para nós mesmos. I don't say in anything immoral. Eu não estou dizendo algo imoral. That is possible too. É possível, claro. But in the things of this world, Mas nas coisas desse mundo, which may not be harmful in themselves, que podem não ser algo ilícito em si mesmo, but they take all our time and energy, mas toma todo o nosso tempo e toda a nossa energia. and we have no time for the assembly E nós não temos tempo para a assembleia, or for the Word of God não temos tempo para a palavra de Deus, or for fellowship with the Lord's people, ou comunhão com o povo de Deus. and the things of this world become our object. Então as coisas desse mundo, elas se tornam o nosso objeto. But that doesn't mean we shouldn't fulfill our obligations. Isso não quer dizer que nós não devamos cumprir as nossas obrigações. The world wants to get out of you as much as it can get. O mundo quer tirar você, quer tomar tudo o que você pode dar a ele. And we should fulfill our positions down here E nós devemos cumprir nossas posições que temos aqui as best we can. da melhor maneira possível. We do it for the Lord, Nós fazemos isso para o Senhor. but that must not be our object. Mas isso não deve ser o nosso
nosso ideal, nosso objetivo. So the third, in chapter 3 of 1 Corinthians, 1 Coríntios going back, the third 3, o terceiro is- trabalhador, is given to us in que é dado aqui 17. no versículo 17, 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. What does that mean? Que What sig- worker is that? O que significa isso? Que tipo de trabalhador é esse aqui? That's an unsaved worker. Isso é uma pessoa que é incrédula, não é salva. And he brings these blasphemous doctrines E traz as suas doutrinas blasfemas into the house of God. dentro da casa de Deus. When I was in Sao Paulo, Quando eu estava em São Paulo, I met a number of young men, encontrei vários jovens well dressed, bem vestidos, white shirts, camisas brancas, ties. gravatas, I knew what they were right away. e eu já sabia quem eles eram. I've often met them. Normalmente eu encontro com eles. They were connected with a system Eles são conectados com o sistema that defile the house of God. que contaminam a casa de Deus. And there's other sects that do the same. E outras seitas fazem a mesma coisa. They bring those evil doctrines, Eles trazem más doutrinas, blasphemous, doutrinas blasfemas, to the person and work of Christ. à pessoa e à obra de Cristo. Where do they bring them? E de onde eles trazem isso? Into heathendom? Até Não. o paganismo? They don't bring them into heathendom. Eles não trazem ao círculo pagão. They bring them into the Christian profession. Eles trazem isso para dentro da profissão cristã. And they say they're Christians, E daí eles dizem que são cristãos, but they're deceivers. mas eles são enganadores. They defile the temple of God. Eles contaminam o edifício de Deus, a casa de Deus. Of course, they are lost. Claro que eles estão Will perdidos. be put into a lost eternity. Eles vão ser lançados a uma eternidade perdida. So those three workers are brought before us. Então esses três tipos de obreiros são trazidos diante de nós. And at the judgment seat of Christ, Assim, voltando para no tribunal de Cristo, it's not a judgment of our persons. não é julgamento, não é julgamento das nossas pessoas, It's a judgment of our works. não está julgando nós mesmos, está julgando as nossas obras, Of our conduct. a nossa conduta. Our sins will not be brought up Os nossos pecados não são trazidos to condemn us. para nos condenar. In fact, we will praise the Lord Na realidade, nós vamos louvar o Senhor far more at the judgment seat of Christ muito mais no tribunal de Cristo, when we see how much we have been forgiven. quando nós vemos o quanto que nós somos perdoados. We don't realize it now, Nós não percebemos isso agora, but when we get there mas quando nós estivermos lá and the Lord reviews our e lives quando o Senhor revisar a nossa vida and we see what we have been forgiven, e nós vamos ver quanto nós somos perdoados, it will raise our volume of praise isso vai elevar nossos volumes, nossas vozes em louvor for all eternity. por toda a eternidade. We'll see how much it cost the Lord Nós vamos ver quanto custou ao Senhor to put away those sins, para lançar para longe os nossos pecados. the debt that we owed. O great debt. tamanho do débito que nós temos com Another thing at the judgment seat of E Christ, uma coisa mais no tribunal de Cristo. there's many things in our lives that we do not understand. Muitas coisas em nossas vidas nós não entendemos. I think everyone would agree to that. Eu acho que cada um aqui entende e concorda com isso. We don't understand why we pass through these trials, Nós não entendemos muitas vezes por que nós passamos por determinadas provas, these losses, nossas this perdas, sickness, nossas this doenças, sorrow, tristezas, this difficulty. dificuldade. Often we don't understand. Frequentemente nós não entendemos isso.
trust the Lord, nós confiamos no Senhor, but in the judgment seat of mas Christ, no tribunal de Cristo, He will show us Ele vai nos mostrar, that He had a purpose of love porque Ele tinha um propósito de amor, in allowing that to happen in our permitindo lives. que isso acontecesse em nossas vidas, That it was perfect wisdom. em sua perfeita sabedoria. We often have heard, take your circumstances from the Lord. Com frequência nós temos ouvido, tome as circunstâncias como vindas do Senhor, And your difficulties to the Lord. e as tuas dificuldades coloque diante do Senhor. So Paul he had the judgment seat of Christ before him. E Paulo tinha assim diante dele o tribunal de Cristo. I'm going to live in view of that day. Eu vou viver, estou vivendo, tendo em vista esse dia. I want to have the Lord's approval Eu quero a aprovação do in Senhor my walk and ways. na maneira como eu ando aqui. Something that will last and be rewarded. Could you repeat that, please? Something that will be rewarded. Algo que eu vou ser galardoado. Our place in the coming kingdom, we said yesterday, is according to our walk down here. Nosso lugar no reino, como foi dito ontem, vai estar de acordo com o nosso andar aqui. Achei interessante isso que o Lemão falou, que o tribunal de Cristo, ele é para a glória de Cristo, né? E pensando naquela esposa, né, na noiva, o que acaba importando para ela era o que ele considerava ela, né? O que importava era que ele me tem afeição. E uma coisa que vai ser, né, como o John estava falando, uma coisa que vai ser apresentada no tribunal de Cristo é que eu vou me conhecer como eu sou conhecido por Ele, pelo Senhor. Talvez a gente pudesse ler esse versículo lá em 1 Coríntios 13, né? Versículo 9. Porque em parte conhecemos, e nós nos conhecemos apenas também em parte. E depois no versículo 12, na metade do versículo 12, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido por Ele. Conhecerei, mas então conhecerei como também sou conhecido por Ele. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos conhece de forma que nós não conhecemos, não nos conhecemos. E Ele, como o John falou, e nós vamos ver, na verdade, quando estivermos, né, nesse tribunal, que é um tribunal, os irmãos já falaram, é uma coisa individual e uma coisa não para julgamento, né, para repreensão, mas uma coisa para a glória de Cristo. Por quê? Porque nós vamos ver ali o quão mal nós realmente somos. Porque nós não temos ideia de quão mal nós somos, né? Nós começamos, às vezes eu sou bom, enfim, né? E a gente acaba, muitas vezes, acreditando e confiando na nossa justiça própria. Isso é um erro muito grande, né? Os irmãos têm falado, e nós confiarmos na nossa justiça. O Senhor falou, irmãos, não há um justo. Né? Se não me engano, o calendário desse mês, de março, da Verdades Vivas, fala, não há justo. E ali nós vamos ver, irmãos, o que realmente nós somos. Hoje nós nos conhecemos em parte, mas então
conhecerei como eu sou conhecido. E apesar de eu, então, estar ali, todos os que forem do Senhor comparecerão, nesse local, nesse tribunal, e ali nós vamos conhecer realmente o amor de Deus. Porque apesar de eu ser muito pior do que eu penso que eu sou, o Senhor me amou. E o Senhor, sabendo de tudo isso, Ele falou: eu quero esse. Eu quero a cada um de nós. E esse é um amor que nós vamos conhecer, na verdade, ali nesse local, no tribunal de Cristo. Que ali nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. E quando acabar esse tribunal, e aí o que vai acontecer após o tribunal? Vai ser as bodas, do Cordeiro. E quando nós entrarmos nas bodas, irmãos, nós vamos entrar conhecendo um amor do Senhor que nós nunca conhecemos. Por mais que nós raspemos, os irmãos falam muito, nós estamos raspando muito de leve as coisas de Deus. Mas ali nós vamos entrar conhecendo plenamente o amor de Deus. O amor de Deus e o amor de Cristo pela sua igreja. Por isso que ali em Efésios, quando fala que ele... Podemos ler lá em Efésios 5, quando o Senhor Jesus está falando quando ele vai apresentar a igreja, Efésios 5, versículo 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o tribunal de Cristo, irmãos, ele é necessário porque tudo aquilo que há de rugas e coisas, ali no tribunal de Cristo, isso vai ser completamente resolvido. Logicamente que a questão judicial do pecado, mais uma vez, deixar claro que isso está resolvido. Mas a consciência, enfim, às vezes a gente fala de tribunal, dá um temor, temos um temor, mas ali não vai ser lugar de temor, vai ser lugar de alegria, vai ser lugar que nós vamos conhecer o quanto Cristo nos ama. E aí então, a igreja entrando, a gente tem uma ideia de como é um casamento aqui, a gente não tem ideia como vai ser lá, que sem dúvida vai ser muito mais excelente, Mas o Senhor aguardando e apresentando a si mesmo a igreja que Ele próprio purificou, não só a questão de nossos pecados na cruz, mas ali no tribunal é uma parte muito importante, porque ali nós vamos conhecer plenamente esse amor de Deus. Então, é uma coisa que, de forma alguma, como os irmãos têm falado, deve trazer temor para a gente, mas nós devemos estar ansiosos, inclusive, para sentar ali no tribunal de Cristo e ver o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Aproveitar esse assunto, e na terceira carta de João, versículo 9, eu vou ler na atualizada, que eu só estou com ela aqui. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for, ou quando eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos,
como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Pai amados, não imiteis o que é mal e o que é bom. Nós estamos falando do tribunal de Cristo, das coisas que nós passaremos lá, do julgamento das obras, daquilo que nós fazemos na casa de Deus, lá. E nós devemos lembrar, não estou querendo mudar o assunto, mas faz parte, que aquilo que nós fazemos na casa de Deus, hoje, também existe julgamento. O Senhor se manifesta hoje em julgamento com aquilo que nós fazemos também. Esse caso aqui de Diótrefes, por exemplo, ele exercia na Assembleia um impedimento tal, um tropeço tal no meio dos irmãos, que uma hora ou outra o Senhor ia se manifestar. Por isso que ele fala, quando eu for aí, ou seja, na autoridade que ele tinha no Senhor, ele ia ali para julgar as obras dele. Eu vou trazer as obras dele à tona. Então, muitas vezes, irmão, nós devemos ser sensíveis a isso, porque muitas vezes o Senhor pode julgar as nossas obras, sim. Né? Esse versículo aqui da primeira carta, por exemplo, de João, que é confundido, que muitos pensam que remete para o dia da vinda do Senhor, não é. O capítulo 2 da primeira carta, versículo 28. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, eu vou lendo essa versão também. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda ou na sua manifestação. Isso não é vinda dele para julgamento, é a manifestação dele para julgar as nossas obras. Aqui, não lá. Aqui é o assunto aqui, é aqui. Então, eu estou dizendo isso porque muitas vezes, irmãos, nós devemos estar sensíveis àquilo que o Senhor muitas vezes quer falar conosco, aqui. Então, tudo aquilo que nós praticamos na casa de Deus, nós devemos estar cientes que nós estamos passíveis de julgamento. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos procurar fazer sempre em comunhão com nossos irmãos. Porque Deus vai usar nossos irmãos para falar conosco. Nem João falou, quando eu for aí, eu vou fazer isso. E às vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós colocamos, né, o nosso orgulho em primeiro lugar, a nossa eu faço assim e acabou. É que nem o caso de Demétrio, lá de Diótrefes, né, que era do jeito dele e acabou. Só que o Senhor ia julgar ele, porque as coisas do Senhor não são assim. É do jeito que eu faço e acabou. É do jeito do Senhor. Então as coisas, por isso que Paulo está falando lá em Coríntios 3, que nós lemos já, é sobre o fundamento que nós fazemos as coisas. Não é lançar o nosso fundamento nas coisas do Senhor, e sim naquilo que Ele já colocou. Então nós devemos ser sensíveis, né, quando os irmãos falam conosco alguma coisa, sabe? Procura ouvir o seu irmão. O Senhor está falando com você. Por onde? Tem que vir um anjo do céu? Não. Nós vivemos esse tempo onde nós, fracos homens, falamos com os fracos homens também. E o duro é isso, que nós falamos tanto de que nós somos pecadores, que nós isso, aquilo. Daí o irmão chega para você e fala que você é um pecador, você fica bravo com ele. Não é assim? O irmão vai falar com você, você não aceita. Então, irmãos, aqui nós devemos já entender esse ponto, sabe? Para que nós possamos andar em comunhão com os santos. Porque, embora nós somos indivíduos, mas nós estamos no corpo de Cristo. E necessitamos já aqui esse exercício, a consciência, sabe, de fazermos as coisas de acordo, sabe, com as coisas do Senhor, sensíveis em ouvir nossos irmãos, sensíveis em tratar nossos irmãos como irmãos, não somos superiores, sabe, porque o Senhor vai julgar. O Senhor, uma hora ou outra, ele se manifesta e saímos envergonhados na situação. E assim o tribunal de Cristo não haverá isso, falando para lá não haverá vergonha.
porque nós estaremos perfeitos, mas todas as nossas obras vão passar lá. Porque muitas vezes, né, nós fugimos aqui da disciplina, vamos dizer assim, do Senhor, mas lá não vai ter jeito de fugir. Embora estaremos perfeitos, mas como o irmão falou, toda a nossa vida vai passar desde quando nós nascemos. Para a glória dele vai acontecer isso. Falando outra vez, vai ser para a glória de Cristo que nós vamos ver o quanto esse homem nos amou. A cada momento, o Luiz falou aqui, numa reunião, o Luiz Amalfi falou, que quando Pedro estava afundando, ele disse, socorro, Senhor. E o Senhor, estendendo a mão, pegou. Ou seja, o Senhor estava do lado dele. E o Senhor está do nosso lado. Paulo, quando passou os problemas que ele estava saindo do meio dos judeus para ir falar agora só com os gentios e virando as costas, e o Senhor apareceu para ele. Falou, animando ele para ele continuar. E o Senhor estava o quê? O Senhor estava do lado dele. Então o Senhor está do nosso lado, né? O Senhor está pronto, né? O braço está do lado aqui. Ele estende o braço, ele está do nosso lado a cada dia. E assim é um gozo nós entendermos isso, que aqui já nós estamos aqui, e naquele dia nós vamos ver isso, que o Senhor esteve conosco a cada instante, né? A cada momento nos consolando. E esse versículo aqui, só para lembrar um detalhe, em João 13, o Evangelho de João 13, o John citou, mais uma coisa aqui em João 13, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O que eu faço agora, você não está sabendo, mas você vai saber depois. Então, muitas coisas aqui que nós vamos passar e passamos, nós, como o irmão falou, nós não entendemos, não compreendemos, mas depois você vai saber. Naquele dia nós vamos entender por que o Senhor permitiu todas aquelas coisas, os sofrimentos, as angústias, enfim, tudo que nós passamos aqui. Todas as respostas nós teremos lá aos pés do Senhor. Tudo vai ser respondido. E toda a nossa alegria, irmão, lembrar desse detalhe, que toda a nossa alegria aqui também terá o seu cumprimento lá na glória. Todo esse gozo, todos esses momentos que nós tivemos aqui, por exemplo, nesses dias, vai ter o seu cumprimento aos pés do Senhor naquele dia lá. Será um dia realmente de muita glória, né? Porque lá nós estamos falando daquilo que nós estamos falando do negativo, né? Mas o positivo, a recompensa, vai ser lá também. Mas o cumprimento desse gozo, da alegria de termos estado com o Senhor aqui, como o irmão disse, virando as costas para as coisas que não convêm e vamos às coisas do Senhor, a resposta vai ser lá. O cumprimento vai ser lá. Esse é o nosso galardão, estar com Ele, né? Quando ele apresentou para Abraão, capítulo 15 de Gênesis, ele falou assim, eu sou o seu riquíssimo galardão. Então estar com Ele, nós vamos ver que Ele é o nosso galardão. Às vezes nós pensamos que galardão é ficar barganhando aqui. Eu não vou fazer isso para ganhar aquilo. E você está barganhando, não é isso. Nós também temos que o galardão é segundo os pensamentos dele para nós. Só um pensamento. Por isso que diz lá, que o irmão citou lá do servo, ele fala, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, não no gozo dele, no gozo do Senhor, entra no gozo do Senhor. Perdão, pode ir. Serving for reward is never the motive in the believer's life. Servir, tendo em vista o galardão, não é o motivo do crente andando nesse mundo. It's an encouragement. É um encorajamento.
but it's not a motive for service. mas não é um motivo para o serviço. The Lord will give the reward that we merit by His grace. O Senhor vai nos galardoar pelos méritos. Could you repeat that, please, sir? The Lord will He will review our lives. O Senhor vai rever nossas vidas. He will assess Ele vai acessar our labors. nossas obras. And every act of devotedness E cada ato de devoção will be rewarded. será galardoado. But that's not the motive for service. Mas este não é o motivo Well, para what o is the motive serviço. for service? Então, qual é o motivo para o serviço? Two things. Duas coisas. One, Uma, love for the people of God. amor para com o povo de Deus. Love for the Lord, first of all. Amor para com o Senhor em primeiro lugar. That is the most important motive. Esse é o motivo maior. And love for the saints of God. E o amor para os santos, para com os santos de Love Deus. for lost souls. Amor para com as almas perdidas. Peter was being occupied. Pedro estava ocupado. Lord, we've given up everything for thee. Senhor, nós deixamos todas as coisas por tua What are causa. we going to get back? E quando nós vamos receber isso de volta? What do we gain? O que nós vamos ganhar com isso? But Peter had the wrong thought. Mas Pedro estava com o pensamento errado. He was looking for reward. Ele estava buscando a recompensa. If you look at that passage Vamos in olhar essa passagem. Luke Lucas 18, I think it is. 28. Lucas 18, versículo 28. 18, 28. Lucas. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Verse 29. 29. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus. Yeah, 32. E o versículo 30 também. E não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura a vida eterna. If you turn to Mark 10 Marcos 10. and verse 30, Marcos 10, 30. Que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. look at the recompense. Olha só a recompensa. You know this is 10,000%. Você sabe que isso é 10.000%. Pretty good return on your É money. um retorno, um lucro bom para o investimento do seu dinheiro. I guess we have accountants here. Eu penso que tem alguém que entenda sobre finanças aqui. Canada, if we get 3 or 4%, we're happy. No Canadá, se nós fizermos investimentos de 3 ou 4% ao ano, isso é uma coisa muito boa. This is 10,000%. Isso aqui significa 10.000%. Pretty good reward, a pretty good return on your money. Bom retorno para o dinheiro investido. But the point is, Mas o ponto é esse. we serve the Lord Nós servimos o Senhor not for a reward. não por causa da recompensa. However, that is an incentive. Isso vai ser um incentivo. That's an encouragement, É um encorajamento, but not the object. mas não o objetivo. And so the Lord promises here, Aqui o Senhor promete: manifold more in this life, receberá 100 vezes tanto, and in the coming scene of glory, e no século futuro a vida eterna. a lasting reward, A última recompensa. a reward that will go on. A recompensa que seguirá isso. There's been a question: does the reward go on into the eternal state? That Tem has been subido questioned. essa questão, tem vindo essa questão se a recompensa será
dada no estado eternal, estado eterno, Basically, it's connected with the millennium. basicamente está conectada com o milênio, But I think the position goes on into the eternal state. mas a posição ela segue também, talvez, pelo estado eterno. We are forming our capacity down here Nós estamos formando a nossa capacidade enquanto andamos aqui for the enjoyment of Christ para a apreciação de Cristo in the coming day. no dia vindouro. You know, I think sometimes of Jonathan, Penso às vezes em Jonathan, because I know we have a lot, quite a number here who have been recently gathered to the Lord's name. porque há grande número de pessoas que têm sido reunidas ao nome do Senhor. And we're very glad to see you here at the Lord's table. E nós estamos bem felizes em vê-los em comunhão à mesa do Senhor. If you continue, Se você continua, the Lord will definitely reward that. definitivamente o Senhor galardoará você por isso. But there's the danger of you losing, Mas há o perigo de você, as we mentioned yesterday, losing the truth, perder a verdade, como foi mencionada ontem, drifting back into the system that you came from. e cair de novo para voltar ao sistema que você foi livrado antes. One verse in that connection, Galatians Versículo conectado com isso em Gálatas, 2. capítulo 2. This was given to me when I was a young man. Isso foi dado a mim, foi falado a mim quando eu era jovem. It was emphasized Foi enfatizado many times to me when I was a young man in my teenage period muitas vezes quando eu era adolescente by an older brother. por irmão mais velho. Chapter 2, Capítulo 2, Gálatas, 18. versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Now, of course, this refers to Judaism Isso aqui- primarily, Primeiramente está conectado com o judaísmo. Isso. returning to Judaism Voltar ao judaísmo. would be a loss, of course. Claro que vai ser uma perda isso. The apostle says he would make himself a transgressor. O apóstolo fala que eu posso fazer a mim mesmo como transgressor. But the principle Mas o princípio applies to us now. é aplicado a nós agora. If we lose sight of the Lord, Nós perdemos a visão, tiramos a visão do we Senhor, drift back nós somos desviados, into the position we were in before. nós voltamos à mesma posição que nós estávamos antes. We're virtually saying Dizendo virtualmente that I was wrong in taking this position. que eu estava errado em tomar essa posição So I'm going agora. to return to the other Então where I eu vou came from. Então eu vou voltar para aquela posição, naquele lugar onde eu estava antes. No, that has happened among many. Não, isso, olha, tem acontecido no meio de muitos. Many that I walked with when I was young, Muitos que eu andava com eles, And quando worked era with. jovem, trabalhava com eles, I knew them very well. conhecia-os muito bem, They're not at the Lord's table. e eles não estão à mesa do Senhor agora. Many. Muitos. And it can happen to any one of us. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. No matter how much success you have had in the Lord's work, Não importa quanto sucesso você tem tido no trabalho, na obra do Senhor. you can leave the Lord's table. Você pode deixar a mesa do Senhor. You know, I often think of Jonathan. Frequentemente eu penso em Jonathan. We all know the history, I think, Mas- of Jonathan. Creio que todos sabem aqui da história de Jonatas. He loved David. Ele amava Davi. He saw his victory there against Goliath. Ele viu a vitória de Davi contra Golias. He was attracted by the person of David. Foi atraído para a pessoa de Davi. Not only the victory, Não somente por causa da vitória, but the person. mas para a pessoa de So Davi. much so, he stripped himself. Ele se desvendou, se livrou de tudo. He had royal robes. He was Ele the son tinha- of the king. Ele tinha roupas reais, ele era filho do rei. He gave David everything. Ele deu a Davi todas as coisas. You can look after my interests now, David. E agora você pode ver, could you repeat that, please, sir?
He said, "You can look after my interests. Agora você pode ver quais são os meus interesses, Davi. I don't need my bow and arrow anymore." Eu não necessito mais nem do meu arco, das minhas flechas. But there was one thing that he did not give to David. Mas ele não deu algo a Davi. What was it? O que foi que ele não deu a Davi? He didn't give him his shoes. Ele não deu os seus sapatos. And although Jonathan loved David Assim, Jonatas amava Davi as his own soul, como a sua própria he alma. went out into the wilderness. Ele foi até o deserto. They wept together. Eles se encontraram e choraram He juntos. encouraged David. E encorajou a Davi. He said to him, Ele disse a ele: "David, I know you're going to be king. Davi, eu sei que você será rei. I know that. Eu sei isso. I'm going to be right beside Eu you." vou estar ao seu lado. That never happened. Mas isso nunca aconteceu. Jonathan went back into the court of Saul, his father. Jonatas voltou para a corte de Saul, que era seu pai. Our brother Bernardo read yesterday about the cave of Adullam. O Bernardo leu ontem sobre a caverna de Adulão, But you would not have found Jonathan there. mas você não encontra ali Jonatas. He did not give up the court of Pharaoh, Ele não, Saul. ele não saiu da corte de Saul. That was a problem with Isso Jonathan. foi um problema para Jonatas. He thought he could change his father, Ele pensava que poderia mudar o seu pai, but that was not possible. mas isso não era possível. And he ended his life E ele terminou a sua vida defeated by the Philistines, vencido pelos filisteus. his body nailed to the wall of Bashan. O seu corpo foi pregado no muro de Gibeá, He was it was an ignominious ending. que ele teve um final vergonhoso. He did not share the rejection of David, Ele não compartilhou com a rejeição de Davi, though he loved him, mas ele amava Davi. and he did not share his glory either. E também ele não compartilhou da glória de Davi. So, brethren, if you're gathered to the Lord's name, Assim, irmão, se você está reunido ao nome do Senhor, don't give up. não desista. There's going to be difficulties. Pode encontrar There's dificuldades. going to be storms. Pode haver tempestades. You know, in a conference like this, Você vê que em conferência como essa, we get a wonderful uplift. nós temos um maravilhoso encorajamento. We're encouraged. Nós somos encorajados. And God would have it that way. E Deus tem isso também. 50 weeks of the year, there is no conference. 50 semanas, 51 semanas, So vamos ver are a we going conferência. to endure? Nós vamos ter que perseverar. Are we going to, in the weakness of that little assembly that we are associated with? Nós vamos estar lá naquela pequena assembleia, na fraqueza, tendo que caminhar juntos. It's going to require endurance. Vai requerer perseverança. It's not popular, Não é algo popular, but the Lord values it, mas o Senhor avalia, aprecia and isso. He will reward it. E Faithfulness to Him Ele recompensará a fidelidade a Ele at the tribunal of Christ, the judgment seat of Christ. no tribunal de Cristo. Well, one thing I will say, Uma coisa a mais que eu vou sorry dizer. for taking so much time here. Some of the young people may be wondering, Alguns dos jovens podem pensar: when this judgment seat of Christ takes place. quando então esse tribunal de Cristo vai ter lugar? They may not understand the chronology, Pode ser que eles não saibam da cronologia dos acontecimentos. so the Lord comes, O Senhor vem, we are ushered into the Father's house. nós seremos levados para a casa do Pai. Could be tonight. Pode ser essa noite. Wonderful if it was tonight. Que maravilhoso se for essa noite. We are welcomed into the Father's house, Nós seremos bem-vindos na casa do Pai. but I believe in that 7-year period Mas esse período de 7 anos, creio, between the coming of the Lord a vinda do Senhor, and the appearing of the Lord, entre a vinda do Senhor e a aparição do Senhor, judgment seat of Christ o tribunal de Cristo for believers, para crentes, not for unbelievers. não para incrédulos. We're not speaking of any unbeliever Nós não estamos falando aqui com incrédulos being present on this occasion. que estará
nessa ocasião do tribunal de Cristo. So the judgment seat of Christ is in that period Esse tribunal de Cristo acontecerá nesse período, before the marriage supper of the Lamb. antes das bodas do Cordeiro. Yeah, before that, Antes da ceia das bodas do Cordeiro. before the appearing of the Lord, Antes da aparição do Senhor. when we will return with Him Quando nós retornaremos com Ele and be manifest. e será manifesto. That is the time when our rewards will be manifest. Esse é o tempo que os galardões serão You manifestos. turn to Revelation 19, Apocalipse 19, 7 and 8, and then we must turn. 7 e 8, Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Well, this is the marriage supper of the Lamb here, Isso aqui são as bodas do Cordeiro, and it takes place after the judgment seat of Christ e terá lugar depois do tribunal de Cristo, in the glory. na glória. And the fine linen here E o linho fino aqui is the righteousnesses, plural. são as justiças, plural. It's not divine righteousness. Não são divinas It justiças. is practical righteousness. São justiças práticas. We do have divine Nós righteousness temos justiças divinas through the work of Christ. através da obra de Cristo. But that's not the thought here. Mas não é o pensamento The aqui. thought is our works, our conduct. O pensamento aqui das justiças são as nossas obras, nossa conduta. How we have walked down here Como nós andamos aqui will be manifest será manifesto at the marriage supper of the Lamb. nas bodas do Cordeiro.